Seleção brasileira convocada, o Ramon Menezes anunciou os 23 convocados para os amistosos contra Guiné. Sim, o Brasil vai jogar contra Guiné e contra a seleção do Senegal. Sem muita enrolação, já vou só fazer um comentário antes de mostrar os 23 para vocês, que é que constatar que realmente é um absurdo o Ramon Menezes ter que sair lá da Argentina, onde ele estava treinando a seleção sub-20 na Copa do Mundo sub-20, para vir para Barra da Tijuca para dar uma coletiva e anunciar os 23 nomes. Só mostra todo o amadorismo da CBF. Enfim, acho que esse já é um ponto batido. Vamos aqui falar da lista em si, começando com goleiros padrão, os mesmos goleiros que foram para a Copa do Mundo, o Everton. Vou primeiramente citar aqui os convocados, fazer algumas ponderações e no final do vídeo falar quem eu levaria e quem seria o meu time para esses jogos. Então, nas laterais ele veio com o Danilo, voltou o Danilo e trouxe o Wanderson, excelente novidade o Wanderson, já vou falar mais sobre ele no final do vídeo, com o Alex Telles, que estava na Copa do Mundo, e Ayrton Lucas, boa temporada do Ayrton Lucas, mas acho que teriam nomes melhores, vou falar no final do vídeo. E o Alex Telles, o argumento que ele usou foi que ele queria, pelo menos em todas as posições, ter um cara que jogou a Copa do Mundo para meio que fazer essa passagem de bastão. Na zaga não tem muito a pontuar, particularmente não acompanho muito o campeonato italiano, então não posso falar do Ibañez. O Bremer, que vinha sendo convocado, não foi, mas também joga o mesmo campeonato, deve ter alguma explicação, mas também não vou querer falar sobre um campeonato que eu não assisto tanto. O Nino, pontuar também o Nino, primeira vez convocado, merecidíssimo. É o melhor zagueiro aqui do futebol brasileiro, na minha opinião, um jogador rápido, tá fazendo muito gol essa temporada também, então acho que merecidíssima a convocação dele, boa sorte. E continuando no Fluminense aqui no meio campo, também tem o André, continuidade aí, um dos melhores volantes do futebol brasileiro há pelo menos 2 anos, o André jovem, tem que estar na lista realmente. Bruno Guimarães, excelente jogador, melhor jogador do Newcastle nessa campanha maravilhosa deles. Casemiro, não tem jeito. Joelinton aparecendo pela primeira vez. Outro jogador também que joga no Newcastle, parceiro do Bruno Guimarães. Então, outra convocação merecida, tá jogando muito lá na Inglaterra. E já há um tempo, né? Pra mim, já devia ter sido convocado na última pro amistoso contra o Marrocos. Enfim, com Paquetá e Veiga, basicamente também é igual à última convocação que ele tinha feito, esses dois meias. E no ataque, ele já começou surpreendendo ali com o Malcom, que particularmente quando eu vi que era o Malcom, eu tomei um susto, falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Mas quando a gente pega para ver os números dele na temporada, é uma coisa assustadora, e ele realmente me convenceu que o Malcom tinha que estar nessa lista. Os números dele são o seguinte: Malcom, 33 jogos na temporada no Campeonato Russo, no Zenit, com 26 gols e 9 assistências, ou seja, por 33 jogos com 26 gols e 9 assistências, é mais de uma participação de gol por jogo, então me convenceu totalmente, merece o Malcom tá lá. Com o Vinícius Júnior, o melhor jogador brasileiro da temporada, Rodrigo também excelente, o Rony, esse aí realmente não gostei, daí do Rony, Richarlison e Pedro, nenhum desses eu teria convocado. O Rony, o último gol dele pelo Palmeiras foi no último jogo pela Libertadores, mas antes disso ele vinha num jejum que ele não marcava desde o dia 11 de março pelo Campeonato Paulista. Então, desde que ele foi convocado da última vez para jogar contra o Marrocos, ele não fez nenhum gol, só fez no último jogo. Então, não é nem o melhor momento do Rony com a camisa do Palmeiras, sendo que também é um jogador que a gente pode questionar um pouco a qualidade técnica. Ele claramente não é um jogador de nível de seleção, não vai ter uma continuidade muito grande. Então, acho que convocou uma vez, tudo bem. Acho que a segunda vez, acho bem exagerado levar ele mais uma vez para vestir a camisa amarelinha. O outro nome, o Richarlison não foi bem na temporada do Tottenham. Várias mídias lá da Inglaterra tratam ele como a pior contratação do futebol inglês na temporada. Ele custou 60 milhões de euros e terminou a Premier League com apenas um gol. Ele teve 2 gols na Champions League também, mas de qualquer forma, 3 gols numa temporada para um centroavante que foi o 9 da seleção na Copa do Mundo é muito pouco. Realmente ele foi bem na Copa do Mundo, mas eu acho que teriam nomes bem melhores, inclusive no campeonato inglês, para essa 9 da seleção. E o último nome, o Pedro. O Pedro eu acho que é até menos grave do que o Rony e o Richarlison, porque, enfim, ele tem muito gol na temporada. Na época do Vitor Pereira, era um dos melhores jogadores do Flamengo, estava se salvando bem, mas a verdade é que desde que o Sampaoli chegou, ele fez aqueles 4 gols contra o Maringá, time da Série D, então tem que relevar um pouquinho, e depois disso fez mais um gol só contra o Goiás, de pênalti. O desempenho dele, para quem acompanha o Flamengo sabe que desde que o São Paulo chegou, ele não consegue mais jogar tão bem igual ele jogava com o Vitor Pereira. O jogo não passa muito por ele não participa muito, então não acho que é a melhor fase do Pedro, por isso não teria levado ele.
Então, vou colocar aqui rapidinho, só mudar aqui, o time do Ramon, como ficaria assim, né, levando em consideração o último amistoso que ele usou esse esquema de 4-3-3 com essa disposição tática, né, não tem muito jeito, acho que ele vai jogar com o Bruno Guimarães ali e o Joelinton vai ser meio que um reserva do Bruno Guimarães, com o Paquetá sendo titular e o Veiga na mesma posição dele, enfim, o Rony para ser um reserva do Vinícius Júnior, os atacantes lá, enfim, acho que dá para vocês verem aqui tudo direitinho. E agora, o time que eu levaria, né? Esses seriam os meus 23. Eu levaria o PR para ser o terceiro goleiro. Tá jogando muito no Botafogo, o melhor goleiro da temporada do Brasil, com certeza. Enfim, ainda é jovem e tudo mais. Os laterais ali, direito é a mesma coisa, concordei com a convocação. Na esquerda teria levado o Caio Henrique, que para efeito de comparação com o Wanderson, que eles jogam no mesmo time, os dois jogam no Mônaco. O Caio Henrique tem 45 jogos, 1 gol e 10 assistências no campeonato, é um dos melhores jogadores do time. O Wanderson tem 40 jogos, mais ou menos a mesma coisa, com 1 gol e 5 assistências, tem metade do número de assistências. Enfim, não entendo porque um foi e o outro não foi, sendo que nos números do Caio Henrique são melhores no mesmo time. Mas enfim, a zaga também é basicamente a mesma. Eu teria levado ali o Douglas Luiz para ser o reserva do Bruno Guimarães, o Casemiro e André tranquilo, e para isso eu teria adiantado o Joelinton, viu que eu botei ali o Joelinton como reserva do Vinícius Júnior, que a verdade é que o Joelinton joga em todas as posições ali do meio campo, e os melhores jogos que eu vi dele, ele estava jogando ali aberto pela esquerda, então essa seria a minha formação. E o Rodrigo eu teria levado como um camisa 10, né, que para mim, de novo, né, os melhores jogos que eu vi do Rodrigo na temporada e na seleção brasileira, ele jogou ali como essa posição de 10 na Copa do Mundo, até ele substituiu o Neymar, que é essa posição que ele jogava. Enfim, esses seriam os meus 11. Eu teria levado também o Rafinha, acho que se sentir falta do Rafinha, ele tem 48 jogos na temporada, 10 gols e 12 assistências, que são números bons, por incrível que pareça. Ele ficou meio estigmatizado na Copa do Mundo e pelo preço que o Barcelona pagou por ele, tem muita implicância com ele, mas eu acho que não tem nada a ver. No final da temporada ele jogou muito, quem viu os jogos do Barcelona sabe que ele é um dos melhores jogadores do time. Para efeito de comparação também, na última temporada, que ele foi clamado para ser convocado para a seleção brasileira, ganhou a titularidade, enfim, ele teve 11 gols e 3 assistências. Nessa temporada são 10 gols e 12 assistências, ou seja, números melhores. E lá no Leeds, né, na temporada passada, ele era o jogador do time. Essa temporada, muitos jogos ele vem do banco, então é mais difícil para fazer gol e dar assistência. E no ataque, eu teria levado o Gabriel Jesus, acho que seria uma opção melhor, ainda manteria essa continuidade, que ele é um cara com mais experiência na seleção brasileira. Então é basicamente isso, não quero me alongar muito no vídeo. E apenas uma curiosidade aqui que eu esqueci de falar, é que o Douglas Luiz, foi eleito o melhor jogador do Aston Villa na temporada, uma temporada muito boa do Aston Villa, vai jogar a Europa League, e ele, na Premier League, sendo volante, tem 6 gols e o Richarlison 1. Então vou deixar vocês com essa informação aqui. Um jogador volante que não foi convocado tem 6 gols, e o Richarlison, que é atacante, tem 1. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, comenta, deixa aí também alguma opinião que você discorda ou que você concorda, para dar aquela interagida aqui nos comentários. E muito obrigado pela audiência, se inscreve no canal para não perder nada, tamo junto, valeu!